Opa, professor Felipe Fontoura, eu estou gravando esse tutorial extra para a gente poder trocar uma ideia como que eu posso te fornecer um suporte, né? Não só eu, mas como qualquer outra pessoa, qualquer outro aluno do Plano VIP possa fornecer um suporte mais efetivo. O que é um suporte mais efetivo? Aquele suporte que resolve o seu problema. Então, na grande maioria das vezes, a gente sempre recebe aqui um suporte ou outro sobre, olha, meu código não está funcionando, né? O que está de errado com o meu código? Vamos dizer assim, 99% das vezes é esse tipo de suporte. Como que a pessoa que solicita o suporte, a pessoa que está com problema, ela pode ajudar o outro a te ajudar? Então, vamos lá. Eu tô aqui na minha tela, tô com o meu jogo, esse jogo aqui está pronto. Se você não chegou ainda nessa etapa, não tem problema, você vai chegar lá, só continuar programando, mas eu peguei esse código aqui que é o código completo. O que é o código completo? É o código que você vai conseguir terminar ao final do jogo. Então eu vou estragar esse código, tá? Então eu vou fazer alguma coisa aqui que deixa esse meu código aqui não funcionando. Por exemplo, eu vou pegar essa função inicializar aqui, então tem essa função inicializar aqui, por exemplo, e vou fazer uma chamada por uma function que não existe. Eu vou colocar aqui o underline, tá? E vou salvar. Ah, professor, como é que eu salvo? Você vem aqui no File Save, tá? Então, você salvar o seu jogo, né, e você volta aqui no Google Chrome e você recarrega ele, tá? Uma das coisas que vai acontecer, como você já viu nessa aula em que eu falo socorro, né, o jogo deu problema, alguma coisa desse tipo, você vai perceber que a sua tela vai ficar branca. O que você precisa fazer quando sua tela fica branca ou acontece algum tipo de erro? Você precisa vir aqui no console, mais ferramentas do desenvolvedor. Eu também já expliquei, né, nas outras aulas como que você consegue acessar essa ferramenta, e você precisa vir aqui no console. É claro que fica fácil você entender o erro que está acontecendo depois que eu mesmo causei o erro, mas ele está falando aqui que a referência inicializar não está definida. Claro que o inicializar underline ele não existe, eu posso colocar inicializar x aqui, salvar, e vai dar um erro muito parecido, né? Só mudando aqui inicializar x. Então, o que isso significa? Significa que o inicializar x não está definido. De fato, não está definido, porque eu tenho uma function inicializar, tá bom? Imagina que esse seja um problema e você não sabe. Quais são as coisas que você precisa fazer antes de você abrir um suporte? O ideal é que você nunca abra um suporte, né? Esse seria o mundo perfeito. Por que você nunca deveria abrir um suporte? Porque ao conseguir, no bom sentido, se virar sozinho, a chance é que você vai armazenar essa solução na sua biblioteca, né, e na sua cabeça, na sua mente, e você vai conseguir levar essa solução para outros programas, porque aqui no contexto aqui de suporte a gente tem um contexto das aulas, né? Daqui a pouco vai estar programando sistemas, sites, aplicativos, jogos, então nem sempre vai ter alguém disponível talvez para ver um erro para você, sei lá, às 3 horas da manhã, a hora que você estiver trabalhando. Então é importante que você aprenda a se virar sozinho, tá? Aprenda a se virar sozinho e consiga achar o seu erro. Primeira coisa que eu faço quando tem um erro que não está na minha biblioteca aqui mental, e à medida do que vai se passando o tempo você vai tendo mais soluções, é copiar para o Google. Então eu venho aqui, clico em copiar. Então copio parte do erro e colo no Google. Então vou vir aqui no Google Chrome e vou colar. Então ele vai falar assim, ó, ele vai aparecer uma série de sites aqui, né, que você pode estar consultando. Os melhores sites para que você possa consultar quando você tem algum erro é o Stack Overflow. Que esse site Stack Overflow ele é um grande fórum que você vai estar tendo acesso, tá bom? Então é isso, basicamente isso que eu tento fazer.
ok? Só que o Google, ele é muito bom quando você tem um certo conhecimento, quando você já sabe o que pesquisar. Quando você não sabe o que pesquisar, é mais complicado. Então, quando você não sabe o que pesquisar, o que você pode fazer? Então, a primeira coisa é rever a aula, né? Tem muitos detalhes lá que eu acabo falando na aula que de repente você está prestando atenção em outra coisa e passa batido. Então, reveja a aula, refaça tudo. Se fica muito complicado, não estou entendendo nada, o que você vai fazer? O, você vai pegar o código que você fez anterior, né? Você vai salvando as versões que você fez anterior e joga fora aquela última versão que está com problema e pega a versão que está funcionando. Ou seja, muitas vezes é melhor você jogar fora do que ficar perdendo tempo. Ou seja, o tempo que você demoraria para consertar é muito maior do que o tempo que você tem para, vamos dizer assim, para fazer de novo. Então eu costumo fazer isso, inclusive eu costumo fazer isso, tá? Então reveja a aula. Segundo, pesquise, né? Então review a aula, pesquisa dentro do código, tá? E por último, tentar fazer. No nosso caso é tentar consertar ou jogar fora e fazer de novo. Eu estou colocando nesse editor de texto aqui, estou escrevendo de uma forma simples mesmo, mas para a gente poder fazer uma coisa bem rápida, tá? Bom, não conseguiu, então não conseguiu. O que você pode fazer? Você precisa sempre entender que do outro lado, né, outra pessoa que vai te ajudar, independente se sou eu que estou sendo pago para isso, porque você comprou o curso, ou outro colega que está ajudando com uma boa vontade, independente de quem seja, você precisa passar a sua linha de raciocínio, né? O que você estava pensando para que você possa ter uma ajuda um pouco mais rápida. Então, o que você precisa falar, né? Quando você abrir alguma coisa, o suporte, o que você precisa falar? O que estava fazendo, né? Aqui no caso, qual aula, o que gostaria de fazer e assim sucessivamente. Ou seja, aonde que você estava? É a mesma coisa que você de repente está perdido na cidade, você me encontra de repente lá no meio da rua e fala assim, olha Felipe, olha, eu tô vindo lá da zona sul e eu quero ir para a zona norte. Qual é a melhor via que eu pego? Então você primeiro me localizou, né? O que eu estava fazendo? Você me localizou, isso é importante, localizar o indivíduo, né? Então você me localizou. Depois, em segundo, você explicou o que quer fazer, né? No nosso caso aqui, qual código, aula, etc. Tá? Então, localizou o indivíduo, explicou o que deseja fazer e qual o erro. O erro você pode, como você já viu, você pode pegar já do console. Então você pode vir aqui tirar uma foto desse console, você pode pegar, tirar um print disso aqui, ou então melhor ainda, você pode copiar esse console, né? Você pode copiar isso daqui e colar na área de suporte. Legal? Isso aqui é o mínimo do mínimo para que a pessoa possa te ajudar. Porque sem isso daqui, por exemplo, só colocar lá, olha, eu estou com um erro na aula tal, é muito vago, né? Então essas coisas que deixam muito vaga, cria muito ruído na comunicação, ou seja, nem outra pessoa, a gente tem muita dificuldade em entender qual é o problema que está acontecendo aí do seu lado. Tá bom? E daí, para evitar também aquela resposta, né, que muitas vezes a gente recebe e a gente fica um pouco chateado. Olha, no meu aqui funciona. Então, eu não gosto de dar esse tipo de resposta, apesar do meu caso funcionar, né? Eu fiz o jogo, eu tenho certeza que funciona. Tá? Então, é interessante para que você possa tomar essa postura. De novo, não é que eu não quero fornecer suporte ou outra pessoa não queira fornecer suporte, é mais para que você consiga se virar sozinho, guardar isso na sua mente e consiga até ser mais rápido. Senão eu vou te responder, alguém vai te responder 1, 2, 3 dias depois, então o que acontece? Você fica parado lá no seu jogo. Então, qual é o nosso ambiente de suporte? É o nosso clã VIP. O que é o clã VIP? É um
uma área de fórum restrito com usuário e senha que você recebe no momento que você adquiriu o curso, que você vai ter as áreas aqui. Bacana? Então, o que você vai ter? Como é que você se localiza aqui? Então, se você comprou o Programar do Zero, você tem acesso à área de Programar do Zero. Aqui ela tem no momento que eu estou gravando, pode estar um pouquinho diferente no momento que você está vendo, ou até um pouco mais ou menos, mas vai girar em torno disso. Você tem 4 áreas. Você tem a área de dúvidas, sugestões e erros, material extra e depoimentos. Tá? A área de dúvidas é a área onde nós iremos interagir, que é a área onde você vai abrir quando você tiver algum problema ou alguma dúvida. De repente também você não entendeu direito a aula, né? Alguma coisa nesse sentido. Essa área aqui de sugestões e erros é quando você encontrar algum erro na minha aula, né? Tiver alguma sugestão, ou seja, você vai criticar, elogiar a sugestão, indicar erro, ou seja, referente ao curso específico do material. Essa área de materiais extra é uma área de extrema importância, principalmente porque ela vai te ajudar, um tópico aqui vai te ajudar a resolver 99% dos seus problemas. Essa área aqui onde está escrito código-fonte do jogo. Esse código-fonte que eu deixei aqui disponível para vocês é o exato mesmo código que eu estou utilizando aqui para rodar. Claro que o meu eu acabei de estragar, eu vou voltar ele aqui, né? Salvei ele aqui, eu vou rodar de novo. Vamos ver, eu vou rodar aqui de novo, ele vai voltar, legal, então voltou, ok? Então, esse código que você está vendo funcionando é o exato mesmo código que está escrito aqui. Claro que ele está um pouco mais avançado, que de repente se você não está naquela etapa, de repente você está naquela etapa, olha, ainda nem cheguei na aula de funções, então de repente meu código pode estar um pouco mais avançado, mas vai gerar em torno disso, não se preocupe, é mais para você achar o erro. Então o que você vai fazer? Você vai de repente comparar o seu código com o meu, pode ser de repente uma coisa boba, olha só, você esqueceu desse sinal de menos, como eu disse na aula sobre erros de código, o computador ele não consegue saber, né, a sua intenção, ele sabe o comando que você escreveu. E você precisa escrever o comando certo, tá bom? Então, beleza? Olhou aqui o erro, o código, comparou com o seu erro e conseguiu consertar. Maravilha! Se você conseguiu cumprir aquela questão que eu falei que o ideal é você se virar sozinho. Mesmo assim, não conseguiu, como que você então posta, né? Como que você posta o erro, né? Como que você posta o que está acontecendo? O que você vai fazer? Você vai vir aqui na área de dúvidas, novo tópico, tá? E você vai colocar aqui o novo tópico. Você vai digitar um título e você vai digitar a descrição. Lembra o seguinte, né, que aqui, ó, o que você precisa fazer? Você precisa fazer isso, primeiro localizar a pessoa, né, de qual é o problema que está acontecendo, você vai localizar, você vai deixar ela a par do problema, explicar o que você fez para tentar resolver aquele problema e qual é o erro que você está enfrentando. Basicamente essas 3 questões aqui. Então, como é que você pode fazer? Então, eu vou colocar aqui, ó, não consigo entender o erro de função não existe. Eu estou só reproduzindo, né? Claro que eu consigo entender aqui, porque a gente acabou de fazer. Não é que eu sou mais esperto, é porque a gente acabou de fazer, né? Cheguei aqui, salvei, vim aqui, recarreguei, legal, e ele deu o problema. Então não consigo entender o erro de reference error. Vou colocar aqui, ó. Is not defined. Então, olha só. Quando você escreve alguma coisa aqui, ó, função. Uma coisa importante que vocês precisam entender, vou colocar aqui. Função. Vamos ver se ele aparece aqui do lado. Não apareceu. Mas não tem problema. Se o clã já estiver discutindo alguma coisa sobre função ou function, o que ele vai fazer? Olha só, ele vai falar para você, olha, tem um tópico parecido com esse que já foi discutido, né? Já foi falado. Por quê? Porque tem muito erro que é recorrente.
né? E claro que esses erros recorrentes, se for alguma coisa de aula que eu possa melhorar, eu melhoro para que não haja de novo esse erro, mas pode ser alguma coisa que os alunos não entenderam bem. No nosso caso já tinha alguma coisa aqui. Então o que você precisa ver? Você precisa ver primeiro o que já foi discutido no passado. E o Clan ajuda muito nisso. Ele mostra aqui para você, baseado no que você digitou aqui no título, e também tem essa lupa. Clicando nessa lupa, você vai procurar nessa categoria ou qualquer outra categoria. Ajuda muito, porque, de novo, não é porque eu não estou querendo que você poste, mas é porque eu quero que você resolva o seu erro o mais rápido possível, tá bom? Então vamos imaginar que eu estou colocando aqui, ó, is not defined. Daí o que você vai fazer? Você vai nessa linha de pensamento, né? Você vai localizar o indivíduo. Olha, deixa eu escrever. Boa tarde, turma. Estava na aula X, ou seja, você está localizando já a pessoa. A aula X é do quê? Aí você vai colocar aqui sobre funções, né? Porque variável não é funções. Você vai colocar lá o número da aula, enfim, você vai colocar o assunto que você colocou. E daí o que você vai falar? Olha, estava na aula de funções, digitei o código proposto, porém apareceu esse erro abaixo. Você vai vir aqui então, né, você vai selecionar isso aqui, copiar, Ctrl C, chega aqui, Ctrl V, tá? E daí você vai falar assim, tentei pesquisar daí você vai colocar aqui, ó, onde você pesquisou? Link, você vai colocar o link aqui, ó, tentei pesquisar lá no Stack Overflow, né, cheguei aqui, ó, tentei pesquisar isso aqui, então você vai vir aqui, ó, tentei pesquisar isso aqui, tá? Tentei pesquisar X, tentei fazer Y, tentei já o Z, ou seja, você está localizando todo mundo, porque se você já tentou, né, vamos usar o exemplo que eu tinha falado, estou indo da Zona Sul para a Zona Norte. No meu caso aqui em São José dos Campos exige uma via expressa que chama anel viário. Então a gente fala o seguinte, olha, você já passou pelo anel viário? Olha, eu já passei pelo anel viário, já passei por tal rua, mas eu percebi que foi bloqueada para obras a rua X, e como é que eu faço para chegar lá? Então eu já sei que aquela alternativa que ele está tentando fazer não dá porque existe algum impedimento. Então é a mesma coisa que você está fazendo aqui, ó. Tentei pesquisar em X, Y, Z, tentei fazer tal coisa. Você pode colocar aqui um livro, um conteúdo extra até a URL de busca do Google. Então você vem aqui, ó, copia essa URL aqui e cola a URL aqui, cola esse endereço aqui. Ou seja, a gente vai saber exatamente, inclusive, o que você buscou. Tá bom? Então você colocou aqui, localizou todo mundo? Localizou. Então você falou primeiro da onde você está vindo, para onde você quer ir, e o que está acontecendo, tá? Por quê? Porque se eu não fizer isso, a chance de outra pessoa querer te ajudar vai ser baixa. Eu, professor, tenho a obrigação de te ajudar, como eu já disse, mas se você estiver num fórum público, a chance de te ajudar vai ser menor se a sua dúvida não estiver legal, tá? O que você precisa fazer também aqui? Colar o código que está acontecendo o problema, ou seja, o seu código que está com erro. Vamos supor que esse aqui seja o seu código com erro. Olha só, inicializar X. Você vai aqui, ó, selecionar tudo, né? Você seleciona tudo, é o Ctrl A, você fica com a tecla Ctrl CTRL pressionada e pressiona junto a tecla A. Daí você pressiona novamente a tecla CTRL, que é o Ctrl e o C. Vou pressionar aqui Ctrl C e vou colar aqui. Colei, tá bom? Então, o que acontece? O que está acontecendo aqui? Olha só, quando eu cliquei no xizinho aqui, ele está aparecendo o jeito que o meu código está ficando. Só que se você simplesmente colar esse código HTML aqui, o sistema do Clan ele vai filtrar, tá bom? Ele vai filtrar porque ele acha que é um código malicioso. Então, o que você precisa fazer? Colocar 3 crases, tá? Dentro do código. Então eu vou copiar e colar aqui de novo. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Coloquei aqui, ó, 3 crases em cima, 3 crases fechando aqui embaixo e o código vai aqui no meio.
Todo e qualquer código você precisa fazer isso, porque a hora que você fizer isso, olha só o que ele vai fazer. Ele vai deixar, além de deixar coloridinho, bonitinho, ele vai permitir que você digite o seu erro, ele vai criar o seu erro, o seu código com erro, ele vai deixar essa barra aqui bonitinha para você, tá bom? Eu peço também para que você faça a mesma coisa no erro que está acontecendo. Então, por exemplo, eu estava na aula X, porém aconteceu o erro abaixo. O que isso vai fazer? Colocar aqui entre 3 crases e 3 crases aqui. Tá bom? Olha só o que aconteceu, ele deixou também bastante formatado aqui, legal? É isso que você precisa fazer, você vai clicar aqui em criar tópico, tá? Então você vai clicar aqui em criar tópico, eu não vou clicar senão eu vou abrir o meu erro para todos os alunos do clã, todo mundo vai ficar recebendo e-mail à toa, então não vou clicar aqui, mas você já sabe que ao criar esse tópico, o que vai acontecer? O clã ele automaticamente vai registrar sua dúvida, tá? Vai me avisar e além de avisar também todos os alunos que estão incluídos aqui no clã, ou seja, todo mundo que tem acesso ao programar do zero. Eu vou clicar aqui em cancelar, tá? Ele vai perguntar assim, deseja realmente perder tudo isso que você fez? Sim. Olha só, um exemplo, né? Vou clicar aqui em recente, servidor de horas em C. Esse foi o Jefferson, ele postou aqui, ele postou um link, não postou uma coisa muito legal. Mas o que você pode fazer? Você pode fazer, por exemplo, tem outro tipo de dúvida, né? Olha só, aqui ó, ele respondeu dúvida genérica, eu respondo com aquele formato, né? Ou seja, de repente pode ser até inclusive um conteúdo extra que você esteja com dúvida. Vamos ver no caso aqui, esse cara aqui, vamos lá. Ele postou, vamos lá. Aqui, ó, ele já postou alguma coisa, né, focada aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou vir aqui em editar esse post e depois vou ajustar. Então, isso daqui, o que precisa fazer? A gente precisa ter uma diretriz direitinha de postagem de erros para que, como eu comentei, as coisas rodem fluido aqui dentro do clã e a gente possa ter uma melhor harmonia possível, né, de respostas e até das pessoas respondendo. Tem muita gente que ajuda, por exemplo. Vou voltar aqui no servidor de horas em C. O Jefferson postou e o Marco respondeu, né? Respondeu até no mesmo dia, né? E depois eu respondi algumas horas depois. Então, o que isso ajuda? Ajuda até as outras pessoas, como eu comentei, interagir de uma forma um pouco mais eficiente dentro do clã. Legal? Então essas são as diretrizes gerais que eu vou pedir para que você possa fazer ao estar dentro do clã, ao postar as suas dúvidas de suporte e também são boas práticas para que você possa se comportar em outros fóruns da internet. Tem vários fóruns por aí, gratuitos, abertos, que outros programadores se ajudam, tá bom? Então eu vou ficando por aqui com esse tutorial. Muito obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau.